Meu nome é Walter Leite. Vou fazer uma reflexão sobre pessoas que não sabem dizer o não e pessoas que não sabem receber o não. O não, ele não cria vínculos, ele não gera compromisso, mas o não deve ser utilizado de uma forma correta, de uma maneira certa e de uma forma equilibrada. Este é um ponto. Mas, geralmente, as pessoas têm muita dificuldade em dizer um não. Ou dizem um não colérico, com raiva, ou simplesmente dizem um sim quando na verdade queriam dizer um não. É fundamental a pessoa aprender a dizer um não. E o não deve ser usado para demarcar limites, para ensinar limites, principalmente as crianças. Numa educação, o pai e a mãe têm de aprender a dizer o sim e aprender a dizer o não. E dizer o não com calma, com serenidade, com paciência. Não adianta perder a calma diante não. Às vezes o pai grita com a criança, não vou fazer isso, não dou. Quando na verdade o gritar já é uma demonstração da fragilidade do não. A pessoa deve dizer o não de uma forma bem equilibrada. É fácil? Não é fácil. Eu, pelo menos, tenho inúmeras dificuldades em dizer o não. Agora que eu já venho estudando, me observando, através do autoconhecimento, já consigo, já melhorei bastante, mas ainda falta muito a melhorar nesse aspecto. Mas eu sempre dizia o sim quando queria dizer o não, e às vezes, quando dizia o não, dizia um não com raiva, alterando a voz. E muitas vezes esse não que eu dizia, logo cedo, era transformado em sim. E às vezes também, quando eu dava um não, eu sentia muita culpa por não dar um não. E o não, ele é importante porque, como eu já frisei, ele deve ser um instrumento usado para ensinar limite, principalmente aos filhos. Uma educação, um processo de educação que só diz o sim, que não coloca, não ensina a criança que a negação, a frustração que ela vai ter de conviver diante da vida. Os pais que só dizem sim vão gerar filhos intolerantes ao não, a negação que a gente vai ver mais na frente. Então, o não ele é usado nesse processo da educação familiar. Segundo ponto, o não deve ser usado no sentido de uma proteção, uma não permissão de pessoas, vampiros, abusadores, gerem danos, causem dano. Porque pessoa que só diz o sim, não sabe dizer o não, se torna uma presa fácil destes abusadores. Então, o não deve ser usado para demarcar limite e também para proteção diante dos abusadores. Pessoas que chegam pedindo para dinheiro emprestado, para ser fiador, coisas absurdas, pedindo para você fazer o que ela pode, e vai sempre fazendo assim, vai entrando sem pedir licença. E se a pessoa não tiver capacidade de dizer, não, isso eu não quero, não, calma aí, não vou fazer. Não adianta também dar o não e depois explicar, fazer toda a explicação, justificar. O não, ele simplesmente deve ser dito, não posso, não quero, não permito. Usar com serenidade. E se a pessoa ficar com raiva, porque não sabe receber o não, o problema não é seu, o problema é da pessoa que ficou com raiva.
E porque existe, e a gente vai ver, pessoas que não sabem conviver com o não sabem receber o não. Mas é importante também se ter cuidado para não trocar. Às vezes, existem ocasiões que a pessoa deve dizer o não e a pessoa diz o sim, e pode ocorrer ocasiões que a pessoa era para dizer o sim e diz o não. É uma inversão total. É muito bom perceber isso e estar atento. Cuidado. Nas relações entre pessoas, entre familiares e amigos, parentes, pessoas próximas e distantes, empregados, empregadores, entre pessoas, a relação, ela necessita do não, como também do sim, que deve ser usado e aplicado com serenidade, com inteligência e na hora certa e no momento apropriado. Existem pessoas que não sabem receber um não. Quando recebe um não, ficam colérica, fica possessa. Existe esse tipo de pessoa que fica revoltada diante do não. Eu mesmo conheci várias pessoas, mas eu tinha uma amiga e ela estava tudo bem até ela receber um não. Quando ela recebia um não, se transformava. Ficava com raiva da pessoa que dava o não. Para ela só existia o sim, o não era como se fosse um caos, uma dor muito grande. E ficava bastante revoltada. Uma vez eu conversando, ela me contando uma cena de que uma pessoa tinha dito não e ela tinha ficado com muita raiva. Aí na hora mesmo eu perguntei, tu já se perguntou porque fica com tanta raiva diante do não? E ela não quis muita conversa nesse assunto, porque acha que é merecedora sim, do sim, não do não. E o não, para ela, causa muito sofrimento. Eu acredito que pessoas desse tipo receberam uma educação permissiva, os papai e mamãe não querendo que a criança sofra, nunca diz não para a criança, super protege e sempre diz o sim. E estas pessoas crescem, ficam adultos, entre aspas, homens e mulheres, que se tornam tiranos e que não aceitam o não e diante do não realmente ficam com muita raiva. Eu acredito nesse processo, porque num processo de educação pedagógica, o pai tem um momento que ele tem de dizer o não para disciplinar a criança, para colocar limite, para ela aprender que neste plano, não só existe o sim nem coisas boas, vai existir também o não e momentos de frustração e negação. Mas o papai e a mamãe, na ânsia de proteger, na ânsia de poupar a criança de uma dor, deforma a vida emocional do filho. E eles se tornam pessoas que não sabem se relacionar de uma forma saudável com o não. Portanto, amigo, é importante que cada pessoa se observe. Primeiro, fazendo algumas perguntas. Como você sente quando tem de dizer um não nas mais diversas situações? Como você se sente quando tem de dizer um não para um filho querido, uma criança? Quando você diz um não, você fica com culpa? Ou você diz o não com muita raiva? Você está preparado para dizer um não? Da mesma forma, eu pergunto,
Como você fica diante uma negação, diante o não? Você está esperando um sim, a pessoa diz um não, a vida diz um não. Como você se comporta diante desse não? Eu deixo estas perguntas no ar para que cada um responda. Eu já tenho uma convicção sobre a minha pessoa e cada dia tenho ficado bastante atento com relação ao processo da necessidade de usar o não de uma forma correta. Lembrando a vocês que quem só usa o não, que diz não para tudo, é um isolado emocional. Se isola, cria uma redoma, fugindo das relações, do convívio. E quem só diz o sim se torna presa fácil dos abusadores. O importante é aprender a dizer o não na hora certa, de forma equilibrada, com sabedoria, e da mesma forma dizer o sim na hora certa e com sabedoria, principalmente o sim, porque gera laço e cria compromisso. Meu nome é Walter Leite. Se o amigo gostou, compartilhe. Se não se inscreveu no canal, que se inscreva. Dê seu like, acione o sininho, deixe seus comentários e eu agradeço pela preferência.